Você sente aquela dor no ombro que não passa com o tempo. E a primeira pergunta que você faz é: será que eu realmente preciso operar esse ombro? Calma que nesse vídeo eu vou direto ao ponto. Para você que não me conhece, eu sou o Dr. Kelvin Juan e nesse vídeo eu vou responder para você: será que é realmente necessário uma cirurgia no ombro? E quando que essa cirurgia é realmente necessária? Porque eu sei que o medo de muitas pessoas é estar sendo submetido a uma cirurgia sem necessidade que ela seja feita. E o primeiro critério essencial é o exame físico. O médico precisa te examinar, testar os movimentos e descobrir da onde que está vindo aquela dor. A gente precisa descobrir se é uma tendinite que você tem. Tendinite é uma inflamação do tendão muito comum em alguns dos tendões do manguito rotador, que é um grupo muscular que está inserido dentro do seu ombro. A gente precisa identificar se é uma bursite, se é uma artrose, ou pode ser todas essas coisas juntas. E isso vem muito do exame físico associado com o exame de imagem. Gosto muito do exame de ressonância magnética, que é o exame padrão ouro, que vê tudo o que está acontecendo dentro do seu ombro. E o exame físico é realmente fazer aqueles testes ortopédicos para a gente conseguir guiar para um diagnóstico desse paciente. Se o médico que você consultou não pediu para você um bom exame de imagem, como uma ressonância magnética, se esse médico não colocou a mão em você para te examinar, para fazer o exame físico e já quer fazer a cirurgia em você, eu recomendo que você procure uma segunda opinião de outro especialista. A segunda coisa que nós temos que avaliar é como essa lesão surgiu. Será que ela vem de um trauma, uma queda, uma luxação do ombro? Ou será que é de um desgaste com o tempo, que aquele ombro começou a se degenerar, a se desgastar e cada vez mais o desgaste é maior? O desgaste é uma lesão progressiva, tipo um pano que vai rasgando cada vez mais com o tempo. Se essa dor não é por conta de um trauma muito grave, se essa dor não é por conta de uma luxação, tirou o ombro do lugar, rompeu o ligamento, rompeu o labrum, se essa dor não for por conta de uma fratura no ombro, se ela for por conta do desgaste, e se essa pessoa se movimenta bem, ela sente pouca dor, muitas vezes o tratamento conservador, com exercícios, infiltração, medicação natural, esse tratamento é o melhor caminho. O terceiro ponto fundamental que a gente avalia antes de encaminhar para uma cirurgia são a idade e as condições de saúde desse paciente. Se o paciente, por exemplo, for um paciente jovem, se o paciente for atleta e aquela lesão no ombro está prejudicando nas atividades físicas dele, na competição, aí sim a gente pode pensar numa cirurgia. Agora, aquele paciente de 70, 80 anos, por que eu vou querer operar esse paciente? Todo aquele drama da cirurgia, risco de infecção hospitalar, muitos desses pacientes mais velhos conseguem conviver com uma lesão no ombro sem a necessidade de cirurgia. Será que esse paciente mais velho tem osteoporose? Será que ele tem diabetes? Porque se ele tiver, vai ser um pouco mais difícil recuperar e cicatrizar essa cirurgia. Será que eu preciso realmente indicar a cirurgia para esses pacientes ou será que eu trato eles de forma conservadora? Outra coisa que a gente precisa avaliar, e isso vem no exame de ressonância magnética, que é o exame padrão ouro, e você precisa pedir para o seu médico esse exame, é se foi uma lesão parcial ou se foi uma lesão completa. Será que a corda ela está mais ou menos arrebentada ou será que ela já arrebentou por completo? Se for uma lesão total, aquela corda, aquele tendão já arrebentou por completo, pode ser indicada a cirurgia. E às vezes, mesmo com uma lesão total, ou seja, aquela corda foi arrebentada por completo, a gente pode pensar em não fazer uma cirurgia. A gente pode evitar essa cirurgia tratando um tratamento conservador. Eu estou segurando o mouse aqui e eu tenho 5 dedos. Se eu perco um dedo, simulando aquele tendão que foi arrebentado, se eu perco, por exemplo, esse dedinho aqui, perdi esse dedo, não consigo mais segurar com esse dedo, eu ainda consigo segurar esse mouse, porque os outros dedos estão fazendo a função desse aqui que eu perdi. E trazendo isso para o exemplo do manguito rotador, eu consigo segurar aqui com a minha mão o meu ombro, mesmo que eu tenha perdido esse dedo aqui. Ou seja, eu preciso fortalecer os outros músculos, os outros tendões, para que eles consigam fazer a função do músculo que eu perdi. Então, mesmo que eu tenha arrebentado completamente um tendão e eu tenha perdido aquele músculo, nem sempre é indicada a cirurgia. Eu consigo fazer com que os outros músculos cumpram com a função daquele tendão que eu perdi. E outro componente fundamental é o tempo de lesão. Se você tiver com aquele tendão arrebentado, e isso é o exame de ressonância magnética que vai mostrar para nós, há quanto tempo esse tendão ele está arrebentado.
1 ano, 2, 3, 5 anos, quando o tendão ele se rompe, ele pode retrair com o tempo, dificultando na cirurgia a fixação desse tendão. E se esse músculo com o qual o tendão pertence, ele já estiver atrofiado pelo desuso, a cirurgia pode não trazer o resultado esperado. Então será que vale a pena você passar um bisturi no ombro, passar por todo aquele processo de inflamação, a dor depois da cirurgia, o pós-operatório, inúmeras sessões de fisioterapia para reabilitação? Você não pode mexer o ombro no começo para preservar aquela cirurgia? Será que vale a pena passar por tudo isso? Ou será que a gente consegue tratar a sua dor no ombro com um tratamento conservador sem a necessidade de cirurgia? O médico vai precisar colocar todos esses exames na balança antes de fazer a indicação da cirurgia. Como que está o exame físico? Como que está o exame de imagem? Qual que é o tipo de lesão? Qual é a idade desse paciente? Qual é a saúde desse paciente? Será que ele tem alguma doença que possa atrapalhar na recuperação dessa cirurgia? E qual é a possibilidade de reparo? Será que vai dar certo essa cirurgia ou será que o músculo já está atrofiado, o tendão está muito longe do osso? E eu vou falar uma coisa para você que eu posso arrumar briga com muita gente de estar falando isso para você. Mas existem médicos que prescrevem e indicam a cirurgia sem a necessidade, só para ganhar dinheiro em cima da cirurgia. Não estou falando que são todos, eu não vou atacar meus colegas. Pelo contrário, a grande maioria dos médicos são muito competentes. Mas existe aquela parcela que só está pensando em dinheiro. Ele pode querer encaminhar você para uma cirurgia sem necessidade só para ganhar em cima da cirurgia. Na minha experiência profissional, já livrei vários pacientes da cirurgia que não queriam operar, me procuraram como um profissional conservador para que eu pudesse dar uma segunda opinião. E eu tratei esses pacientes com tratamento conservador, utilizando o corpo como próprio remédio. Como é que eu fiz isso? Com exercícios principalmente para o manguito rotador. Existem exercícios simples, fáceis de serem feitos em casa, de baixo impacto, sem a necessidade de equipamentos, e quando a gente faz esses exercícios, a gente consegue uma grande melhora na dor do nosso ombro. Se você quiser saber quais são esses exercícios, eu mostro para você de graça, sem cobrar nenhum real por isso. Eu mostro nesse vídeo aqui. Para você assistir é só clicar nesse vídeo e eu te espero lá.